E após o batismo, ali diz a Escritura, aos 33 anos de idade. E é bom já lembrar que por essa razão não é necessário batizar uma criança, pois o arrependimento na verdade não tem de que se arrepender. Sabemos nós que quando alguém se batiza nas águas, está demonstrando que está se arrependendo dos seus pecados, e ali está se tornando uma pessoa ainda mais dependente de Deus. A pessoa está ali deixando para trás os seus pecados que outrora ali acometia, deixando a pessoa suja diante de Deus. E como a pessoa se batiza com apenas um mês, com apenas um ano, 2 anos, é impossível se arrepender. Então Jesus dá um show de conhecimento para a igreja, dizendo assim: olha, é um show de ensinamento. Aos 33 anos que eu me batizo. Não que Jesus fosse uma pessoa pecadora, mas para nos dar uma lição, que o arrependimento ali, na verdade, só se sabe que pode se arrepender quando a pessoa tem a consciência, a maturidade. E ali quando ele se batiza, diz a Escritura que Deus se agradou e disse assim: esse é o meu filho amado, a quem tanto me comprazo. É por isso que eu digo sempre aqui depois do culto da pregação, que se tem alguém que deve se batizar nas águas, que se batize. Se batizar nas águas é bíblico, não é coisa de pastor não, é coisa da Bíblia, porque Jesus se batizou e Deus se alegrou e disse assim: este é meu filho amado, quando ele se batizou nas águas, a quem tanto me comprazo. E quando ele se batiza, diz a Escritura que o Espírito Santo se apoderou de forma grande, mas muito maior e poderosamente sobre Jesus, depois do batismo das águas. E de ali em diante, Jesus começa a pregar a palavra de Deus. Então, quando ele começa a pregar? Aos 33 anos. O ministério de Jesus nessa terra começou quando ele tinha uma idade de homem, aos 33 anos. Inclusive, minha esposa, nós chegamos aqui nesse lugar, eu tinha 33 anos, né? Interessante. Então, veja bem, ele começa a pregar a palavra aos 33 anos, e ele começa a chamar os seus o quê? Auxiliares. Ele começa a convocar os seus auxiliares. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que nenhuma pessoa se oferece para pregar. Nenhuma pessoa se oferece, preste atenção, para dizer assim: Jesus, o Senhor me aceita como pregador? O Senhor me aceita para pregar hoje na sua igreja? Não. O próprio Jesus começa a chamar cada um deles. E quando chega diante de Pedro, Simão Pedro, chama André, o seu irmão, e vai chamando um de cada vez, e vai chamando ali os seus pregadores para o ajudar. Então a chamada, preste atenção, a chamada é Deus que faz. Deus é quem nos chama, não é o homem que chama você. Não é você que está aqui porque você acha que deu vontade em você e você é quem veio. Quem nos chama é Deus. Preste atenção, quando alguém se autopromove como pregador, se Deus não o chamá-lo, depois de um tempo ele cai, porque ele se propôs a pregar, porque ele se propôs a abrir um ministério. Ele foi ao escritório, conversou com o contador, ele pagou o imposto, ele abriu uma conta, que tem que ter conta, ele, criou um CNPJ, ele deu os seus dados pessoais, escreveu, assinou, carimbou, esperou um prazo, voltou, foi para o INSS e para outros órgãos federais e abriu um ministério. Mas se Deus não o chamou, é furada. Depois de 1 ano, 2 anos, tem dor de cabeça. Depois de 4, 5 anos, se separa. Depois de 6 anos, o filho se rebela, e vai caindo, e vai se rebelando, e tudo vai de água abaixo. Por quê, pregador? Porque se propôs a ser pregador, porque se adiantou. Ele quer ser pregador, é bom ser pregador, porque o paletó me fascina, porque o microfone é bom e eu quero. Mas tem que saber se Deus o chamou para a missão. Nenhum desses aqui
se adianta e diz: Jesus, eu vou ser seu auxiliar. Nenhum deles. A Bíblia diz que quem nos chama é Jesus, quem nos chama é Deus. Deus é quem chama a cada um de nós. Nós só chamamos por Deus na hora da dor, para nos livrar da dor. Mas quem nos condiciona a ser isso ou aquilo é Jesus de Nazaré. Se alguém dizer assim: irmão, você não prega não? Você não é pastor, por quê? É só você responder: na minha igreja eu aprendo que pastor, aleluia, não é querer ser pastor. Na minha igreja eu aprendo, não porque é lá, é Deus que ensina na minha igreja, não é o homem. É que pastor não é uma condição social, pastor não é uma profissão, mas é uma chamada da parte de Deus. Ser pregador não é querer ser. Ser pregador não é uma formação escolar, acadêmica. Mas se o Espírito Santo não chamar e não promover, não sai do lugar. Esses dias eu estava olhando uma pessoa que fez uma agenda, né, minha esposa? Fez uma agenda para pregar. Aí disse assim: estou com a agenda aberta. Quem já se viu em Bíblia ter agenda para pregar? Na Bíblia não tem agenda, isso é humano, isso é antibíblico. Eu não vou fazer uma agenda e dizer assim: esse mês eu posso pregar, quem me chamar eu estou aqui. Quem chama é Deus, quem promove é Deus. Parece que é uma coisa, quanto mais a pessoa se oferece, mais Deus nos chama. E tem uns que se escondem, e Deus diz assim: vem cá, eu te chamei para estar aqui. Mas se você é um que está escondido, se Deus chamar, não se esconda mais e mais não, venha, porque ninguém pode rejeitar um chamado de Deus. Então, eles estavam pescando, irmãos Aldair, Arquírio e os outros que estão aqui, eram pescadores, claro, de peixes, né? E Jesus começa a chamar um por um. A Bíblia quem diz que Jesus diz assim: eu vou fazer vocês serem pescadores de homens. Olhe para seu irmão e diga assim: você está aqui na terra para pescar almas. Cada um de nós somos responsáveis por pescar almas, e alguns são responsáveis por dirigir igrejas, mas todos, membros, porteiros, obreiros, pastores, missionários, todos devem e podem ganhar almas para Jesus. Não é necessário ser só pastor que deve ganhar almas. Nós fomos comissionados para fazer tal missão nesta terra: ganhar almas para Jesus. A Bíblia diz que ele disse assim: vou fazer vocês serem pregadores, ganhadores de almas, de homens. Então, quando Jesus fala isso, Deus me faz entender algo muito forte. O que? Deus me faz entender que quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ou numa pescaria, ou numa escola, ou numa igreja, em algum lugar, a vida da pessoa tem que mudar. Se alguém tem um encontro com Jesus, se alguém escuta a voz, se alguém é chamado por Jesus verdadeiramente, a pessoa é convocado à mudança de vida. Jesus, ele recebe, é bíblico, aqui é bíblico, não é opinião do pregador, é Bíblia. Jesus, ele diz assim: venha como está, venha do jeito que você está aí. Mas se você está comigo, começando a andar em conformidade com a minha vontade, tem que ter mudança. Olha só o que ele falou: deixe a pescaria, largue o barco. Mas se for vir para a igreja, se for ser crente, se for estar debaixo do meu domínio, se for andar na palavra, você vai ter que mudar. Mudar a consciência, mudar a atitude, mudar, sabe, o que você queria. Algumas coisas não pode querer mais. Tem que haver o que? Transformação de vida. Tem que haver renovação espiritual. Tem que ser uma pessoa diferente, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Porque tem gente que é transformada, meu irmão, de uma forma tremenda,
mas é transformada por causa de quem? De pessoas que falou, a pessoa mudou o comportamento, da novela, do filme, da TV, da política, da sociedade. Isso faz com que a pessoa mude o comportamento, o caráter, mas o Espírito Santo é quem deve transformar o ser humano na presença de Deus. Não devemos deixar que a sociedade comande a sua vida.